momento do parto é um momento de muita agressão para o corpo da mulher. A musculatura perineal sofre muito, tanto com o peso do bebê dentro da barriga, quanto o momento da expulsão. Tem todo um processo que realmente agride bastante o corpo da mulher. E quanto mais partos, mais difícil para aquela mulher. Muitas dessas evoluem, por exemplo, com momentos de incontinência. Incontinência é a incapacidade que nós temos de segurar tanto fezes quanto urina. Mas aqui vamos nos concentrar na incontinência urinária, que é muito comum. Ela não pode tossir, pelo esforço, perde urina. Não pode pular, pelo esforço, perde urina. Um simples espirro, ela perde urina. Então é uma situação que acaba sendo muito constrangedora para alguma dessas mulheres, não é? E dificulta a interação social, mas porque tem outras deve? Questões importantes. Como eu dizia, esse processo de gestação, parto, não é? Sobretudo quando não é bem acompanhado, ou quando acontece múltiplas vezes, também quando temos bebês muito grandes em relação ao corpo da mãe, partos difíceis e tudo mais, pode acontecer uma diminuição da força da musculatura do períneo. Ok. Tá? É um músculo que fica na região íntima da mulher. O homem também tem períneo, o homem também tem incontinência. Então é um músculo pequeno, mas extremamente importante. Porque quando ele perde aquela força, ele não consegue segurar. Ele serve como, ele dá o suporte. Sem a força daquele músculo, não conseguimos segurar fezes, não conseguimos segurar urina. Há quem não segura para nada, há quem segura e perde a potência quando faz algum esforço. Quem não segura mais é os bebês. Pronto. Ainda não desenvolveram músculo. Não, o desenvolvimento dessa musculatura é progressivo, é contínuo. Né? O bebê, comparado a um adulto... Mas depois, quando chega na fase já de 70, 80, há idosos que já não conseguem segurar também. Olha, nós nascemos... À medida que crescemos, desenvolvemos os nossos sistemas, nós nascemos fracos, de certa forma, vamos crescendo, os nossos sistemas vão sendo aprimorados, a nossa força vai aumentando. Quando nós estamos a envelhecer, nós declinamos. Todos os nossos sistemas declinam. Isso inclui nosso sistema muscular, nosso sistema ósseo, ok? Então a força que nós tínhamos não teremos mais, isso vale para tudo. Então a incontinência pode até vir... em função do processo de envelhecimento. Mas normalmente, em função do processo de envelhecimento, associado a outras situações. E um caso como esse, de incontinência, por exemplo, voltando ao ginecologista, ele vai conseguir identificar o problema. Pode até dizer a causa daquele problema. E depois? Quem tem as ferramentas para recuperar a força daquela musculatura? Fisioterapeuta. Ok. Então, o médico precisaria encaminhar. Digo precisaria por quê? Precisaria aqui na nossa sociedade, onde a população tem pouca informação em relação ao profissional fisioterapeuta. Nós não dependemos de uma prescrição médica para atender. Depois de sair da sua casa e ir à minha procura como fisioterapeuta. Sinto-me assim, 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 e eu atendo, e se for necessário encaminho para algum outro profissional. Mas aqui em Angola não é assim que acontece. Não, porque os casos mais frequentes das pessoas, porque eu também tinha esse conceito de que procurar um fisioterapeuta é como se eu tivesse uma lesão ou então tivesse um braço imobilizado. Olha, ainda pensas assim, estás mais adiantado que muita gente. Inclusive profissionais de saúde. Porque a informação a população não tem o suficiente. Há quem acha que fisioterapeuta é massagista. Nós não somos massagistas. A massagem é um recurso terapêutico. Ok. Eu posso tratar, dentro do meu protocolo de tratamento, adotar a massagem como um dos recursos. No entanto, eu posso fazer um tratamento completo sem precisar fazer massagem uma única vez que seja. Tá vendo? Então, falta de conhecimento. Nós pecamos muito por isso. Não é? Então, já que a população não tem conhecimento, espera-se que aqueles profissionais de saúde a quem a população recorre de imediato tenham a capacidade de fazer os encaminhamentos de forma adequada.
como essa mulher que teve o filho, que teve o bebê recentemente, ainda está na maternidade. Na maternidade, além do fato de que também deve ter fisioterapeuta, para o momento do parto, inclusive, essa mulher, ao sair da maternidade, precisa ser orientada. Ela é orientada para voltar para a consulta com a obstetrícia, com a ginecologia, perdão. É orientada a voltar para trazer o bebê para as consultas, mas não é orientada a procurar um fisioterapeuta para fazer a avaliação da sua região perineal. E é importante. E como também é importante ela ser aconselhada pelo número de vezes que vai fazer filhos. Por exemplo, tem que fazer um planejamento. O planejamento sempre, não é? O planejamento sempre. E isto é responsabilidade do ginecologista. Para irmãs que têm 10, 15, 20? Para cada caso é um caso. Eu posso ter 10 filhos e não ter problema algum. Okay. Como vai ter a dona Joana, que tem apenas um filho e já tem a incontinência urinária, já tem um prolapso genital ou anal, que seja, não é? Então, as coisas são diferentes para cada pessoa. Porque a questão é que tem pessoas que precisam, não é? E não recorrem aos serviços de fisioterapia por falta de conhecimento, por falta de orientação. E quais seriam as opções de tratamento para estes casos? De incontinência urinária? Sim. Pronto, tem que fazer uma avaliação fisioterapêutica primeiro, para identificar o tipo de incontinência, né? Avaliar o nível de força que aquela musculatura tem, e aí traça-se o protocolo de atendimento. Não lhe posso dizer que o tratamento é feito assim, 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 porque isso depende de um indivíduo para o outro. Claro. Tudo vai depender do quão afetada ela está, das expectativas dela, das minhas expectativas, não é? Mas ali nós temos recursos eletroterápicos para isso, temos alguns eletrodos que podem ser introduzidos, que podem ser outros que podem ser usados na região externa, não é? Do corpo da mulher. Temos exercícios orientados, trabalhamos com a respiração, com a postura e tudo mais, e recupera-se. Não é um problema. É um conselho bom a se dar, porque há quem esteja a passar por isto, não tenha vergonha em procurar a doutora. Exatamente. Mas agora, existem padrões de atendimento, doutora? Olha, eu não acredito em padrões de atendimento, porque o ser humano é único, não é? Nós somos completamente diferentes uns dos outros, não é? As minhas necessidades não são as suas necessidades. Então, não pode ser padronizado o atendimento, deve ser exclusivo para cada pessoa. Por isso que você precisa avaliar o seu paciente antes de atender. E por isso que o ideal é que quem avalia, atenda. Porque na avaliação fisioterapêutica, nós buscamos muita informação. Informações, inclusive, que às vezes o paciente não fala. Porque nós, fisioterapeutas, eu, pelo menos, aconselho assim os meus estudantes, oriento desta forma, ensino desta forma. Vá buscar o seu paciente na porta. Não espere o seu paciente sentado, bonitinho, na sua cadeira. Que é o que vá existe na recepção. demasiado. Está errado, na minha opinião. Vá buscar. Por quê? Porque nós, homens, seres humanos, temos uma questão. Quando sabemos que estamos a ser avaliados, nós simulamos. Okay. Se eu quero que dês bastante atenção à minha dor, mesmo que ela não esteja tão intensa, quando eu estiver a entrar por aquela porta, já vou fazer uma cara para entenderes que está a doer muito. Mas assim a doutora vai fazer com que muitos outros especialistas da área fiquem a minimizar os recursos urgentes de atendimento. Não. Há quem vem mesmo com a dor. Não, há quem vem mesmo com a dor. Por isso a importância de verificares lá fora, de pegar o seu paciente lá fora. Okay. Porque ele nem sabe que você está observando. Ele vai agir de forma natural. E para nós fisioterapeutas, todos os detalhes são importantes. Eu observo como você está a andar, como estás sentado ali na recepção. A expressão do seu rosto fala muito. O seu sapato, não é se ele é bonito ou não, se é de marca ou não. Como ele gasta. Gasta por os lados, gasta por meio. Isso pode justificar a dor que tu sentes na coluna, por exemplo. Ok. Porque vai significar que a sua biomecânica esteja alterada. Se os seus sapatos gastam muito para fora, mais para lateral, provavelmente você tem um geno varum,
não é? Em que nós chamamos aqui arqueados, por exemplo. Os arqueados. Exatamente. Por ter o joelho mais assim para fora, mais acentuado para fora, assim pelas laterais, isso acaba influenciando na posição do quadril, que vai acabar influenciando na posição das vértebras e você pode ter uma dor importante. Quando estivermos aqui a conversar, eu vou lhe perguntar, por exemplo, do seu trabalho. O que faz, há quanto tempo, como é? Vais-me dizer que sentas nesta cadeira, que não está bem adaptada, que não estás sentado corretamente. Eu vou fazer todas essas associações para entender por que tens a dor na coluna. E na realidade não estou mesmo sentado não corretamente. Mesmo, porque eu estou mesmo a falar contigo. Eu estou a sentir uma dor aqui nas costas. Já vês? Não, a doutora mesmo é doutora, okay. É complicado. Não, a doutora até não é doutora ainda. Sou mestre. Não. Outra questão. Outras questões, etc. Outras questões, etc. Doutorismo. Porque, pô, há pessoas que não conseguiriam dar detalhes. A doutora está a dizer, eu realmente estou mesmo mal sentado, estou a sentir mesmo uma dor. Não. É a sobrecarga que estás a impor ali para a sua coluna. Está a sentir agora. Depois vais acostumar, porque o nosso corpo adapta-se, acostuma-se. Okay. Vais acostumar, então vais entender que está tudo bem, podes te sentar assim. Mas com o passar dos meses, se calhar dos anos, o problema vai se manifestar, mas de uma forma muito mais séria. Okay. Com o desgaste do disco intervertebral, com uma hérnia de disco, porque andou a sobrecarregar as estruturas de forma inadequada e por aí vai. Ali são outros tratamentos. Eu acho que a administração do podcast tem que fazer uma questão de falar com a doutora para adaptarem as coisas aqui. Adaptarem as coisas aqui. Olha que essa mesa está muito alta, não é? Imagina que tivesse que trabalhar aqui, estarias assim. Está muito alto. Esse apoio tinha que ser regulável, tinha que subir. A cadeira tem que ser regulável. Porque... Ainda bem, porque já estão a colocar novas cadeiras aí. Eu acho que... Também não estou a ver o apoio dos braços naquela cadeira, por exemplo. Tem que ter... Não, eu acho que a doutora tem que dar uma consultoria aqui para os elementos, para ver se... Isso é muito importante, porque isso se reflete na produtividade. Okay. Tens que estar bem, tens que estar num ambiente confortável, que favoreça a produtividade. E quando o empregador preocupa-se com o seu funcionário, o funcionário tende a abraçar a empresa, a abraçar a causa, a vestir a camisa. E quando nós vestimos a camisa, nós nos doamos mais e melhor. Mas, olha, doutora, mas para além das instituições de trabalhos extras, as universidades também poderiam fazer, até nas fábricas, quando fabricam essas cadeiras, os bancos e etc., como é que as pessoas vão se posicionar? Meu caro. Porque muitas fábricas só constroem. Só constroem. Tem uma especialidade fisioterapêutica que é exatamente essa, saúde do trabalhador. Em alguns sítios vai encontrar ergonomia. O ergonomista pode ser um engenheiro, como também pode ser um fisioterapeuta. A ergonomia faz exatamente isso. Projeta, analisa e projeta a construção de objetos. Para fazer essa mesa precisaram de um ergonomista. Só que nisso não se trabalha o ergonomista sozinho. O trabalho tem que ser feito em equipe multidisciplinar. Okay. Vários especialistas a trabalharem na mesma questão. Vamos fazer um exemplo muito prático. Projeção das cidades. Luanda não é uma cidade funcional. Para trabalharem nas infraestruturas, eu não sei o que se chama assim, não é? Como posso dizer? Na estruturação de uma rua, né? Vamos dizer, estamos aqui no Zamba 2, prontos. Essa descida toda até lá em cima aquele órgão público, como é que se chama? Aí a Assembleia. Assembleia, prontos. Se passares esse percurso todo, vai perceber que não temos sinal luminoso funcionando. É importante, isso o fisioterapeuta avalia. Vamos perceber que se tiver sinal luminoso, precisa ter sinal que favoreça os deficientes visuais e auditivos. Para o visual, o sinal precisa ter sinal sonoro, para ele saber quando está vermelho e quando está verde. Primeira coisa. Tem que ter lá um dispositivo para você acionar e solicitar que o sinal mude, que tem que ter leitura braille. Para quem não vê. Não é isso? Mas a doutora tem alarme em casa? Não.
Não tenho alarme em casa. Eu acho que a doutora tem que fazer um teste de colocar um alarme em casa para ver como é que as crianças de fora brincam com alarme. E imagina que o Estado vai colocar um sensor no semáforo. Não imagina as crianças que iriam de brincar. Em uma semana estragaria. Educação. E também é função do fisioterapeuta. Claro. Educar. Aí sim funcionaria. Ele vai brincar com aquilo nos primeiros tempos. É novo, é diferente. Mas quando é algo do seu dia a dia, você acostuma-se. Não te atrapalhas com aquilo. Com uma boa educação, políticas bem empregadas. Bem empregadas. Imagina um país que passou tantos anos em guerra. Temos um número expressivo de mutilados. Você não tem autocarros com rampa. Na construção do autocarro, a opinião do profissional fisioterapeuta é importante nesse aspecto. Para ver a questão da rampa, que a rampa tem que ter elevador. Com isso tem que combinar com a altura do passeio aqui na estrada. Porque quando o autocarro para, ele tem que estar no nível adequado para que o cadeirante saia do passeio para dentro do autocarro. Para dentro do ônibus sem precisar de ajuda. O objetivo é que a pessoa sinta-se incluída nos projetos públicos. Mas acho que as construções de agora das centralidades têm tido isto. E quantos estão na centralidade? Quantos estão na periferia? Quantos estão aqui no Zamba 2, onde se ele descer de um carro, colocar-lhe ali no passeio, ele não vai conseguir andar sozinho daqui onde estamos até lá em cima na Assembleia. A descontinuidade dos passeios. Isto é verdade. Isso não pode. Quem avalia isso? Fisioterapeuta. Porque eu vejo muitos em plena manhã, estão aí fazer fisioterapia e tem que ter sempre alguém aí a transportar. Autonomia. Tem que dar autonomia às pessoas. Isso não é difícil. Quando projetamos a cidade, quando projetamos o bairro, quando projetamos as ruas, temos que ter esses aspectos em consideração. E por que o fisioterapeuta ergonomista é importante nesse caso? Porque ele conhece a biomecânica, conhece a anatomia de uma forma que o engenheiro não sabe, embora ele também seja ergonomista. Ele vai saber, por exemplo, que precisa ter uma porta larga. Mas o quanto de largura? Ok. Está a perceber? Ele vai saber que a casa de banho precisa ter a largura X. Por quê? Para adaptar a cadeira, para facilitar o movimento, ele vai saber que precisa colocar barras de segurança na casa de banho. Para quê? A que distância? Por que essa distância? O fisioterapeuta tem que saber disso.